Vou falar agora. Pessoal, bom dia a todo mundo. Não tem como ficar esperar todo mundo entrar, porque quem fez aí o estudo dirigido viu que parece que é facinho, mas aí dá um trabalhão porque você tem que pesquisar. Eu tenho certeza que muita gente teve que pesquisar e eu preciso dar os recados antes. Então vamos lá. Pediram para avisar para vocês sempre entrarem faltando 5 minutos para a live, para não acontecer o que está acontecendo agora. Um monte de gente ficar entrando em cima da hora, porque o pessoal também vai fazer chamada. Então vamos lá. De novo, entrem faltando 5 minutinhos, não entrem antes para ficar batendo papo, também não deixem para entrar em cima da hora, porque as pessoas, a coordenação também vai estar entrando para fazer chamada com vocês, ok? Aquelas orientações mesmo, chat, se tiver dúvida pode chamar no microfone. Eu quero todo mundo com caderno e com o caderno com as respostas e perguntas lá. E também eu quero a apostila no capítulo 5. Professor, eu estranhei essa atividade. Quem estranhou essa atividade do dirigido? Que não fala necessariamente do nosso capítulo, porque tem coisas ali, perguntas que eu fiz, que são da atualidade. São perguntas que fazem a gente refletir o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E nós vamos deixar essa reflexão para o final, porque são muitas perguntas. Depois eu me dei conta que eu fiz muitas perguntas e talvez não ia sobrar um tempinho para a gente fazer o debate. E aquele drama que minha live é antes da hora do almoço. Então, quando dá 11h50, meio-dia, já começa um monte de gente. Professor, tá dando horário. Relaxa, pessoal. Não fica preocupado com isso, ok? A gente tem que fazer o nosso conteúdo. Então, a primeira coisa que eu quero dos senhores eu vou deixar meu arquivozinho aberto aqui embaixo para ir acompanhando. Eu quero caderno aberto, apostila aberta no capítulo 5, caderno aberto. Pega para mim lá as perguntas que nós vamos fazer junto. Professor, você perguntou, não tem na apostila, por isso que o nome é estudo dirigido. Tinha pergunta que você encontrava a resposta na apostila e tinha pergunta que você não ia encontrar na apostila, que você ia ter que fazer uma pesquisa para responder. Alguém teve dificuldade em responder alguma questão? Coloca para mim no chat se tiver vergonha, então chama. Alguém teve alguma dificuldade ou todo mundo conseguiu sair liso, tranquilo? Conseguiu responder todas? Eduardo respondeu todas? Júlia teve dificuldade? Qual, Júlia? Fala pra gente. Eduardo também teve. Então tá. Então vamos lá. A questão 5. Vamos lá então, pela ordem. Eduarda, não conseguiram responder o número 6. Vamos fazer o seguinte, para a gente não perder muito tempo. Eu explico e eu vou colocando as respostas no chat. E vocês vão tirando dúvida comigo, fechou? Uma pessoa lê, uma pessoa tenta responder. Se eu não conseguir, eu explico a resposta e coloco no chat ao mesmo tempo, porque eu já digitei ela para adiantar, porque daquela outra vez demorou muito, né? Eu digitando. Então vamos lá. Eduarda, você sempre é a pessoa que me ajuda. Lê a primeira questão para mim, por favor. O que aconteceu? Ela está aqui. A internet está ruim. Quem pode ler para mim a primeira questão? Tá, Eduardo está pela internet. Então vamos lá. Eu vou ler a primeira questão e depois a gente vai passar para as respostas. Nos dias atuais, existem regimes totalitários ou autoritários no mundo atual? Quais e cite os países? Não é página, Álvaro. Sinal que você não fez. Eu mandei a atividade para ser feita no caderno. Você fez a atividade, Álvaro? Vamos lá, então. Existem regimes autoritários ou totalitários no mundo atual? Lara, responde para mim. Você conseguiu fazer essa? Fala pra gente, habilita o microfone. Existem regimes autoritários ou totalitários no mundo atual? Coloquei que sim. E um exemplo de um regime autoritário que eu achei foi a Venezuela. E um exemplo de regime totalitário foi a Coreia do Norte. Perfeito. Eu vou botar essa questão número 1 aqui, ó, no chat. Para quem não sabe,
existem hoje no mundo aproximadamente entre 50, pesquisa de 2018, entre 50 e 54 regimes autoritários ou totalitários no mundo. Aonde estão os regimes totalitários ou autoritários, no ONU? Quem colocou Coreia do Norte, quem colocou China, quem colocou Cuba aqui, ó, na América Central, quem colocou Arábia Saudita, Irã, quem colocou Zimbábue, quem colocou aí o Iêmen, muitos países africanos, a Síria, citaram muito bem aqui, a Luana citou, a Síria, são todos regimes totalitários ou autoritários que existem no mundo atual. Professor, quantas pessoas vivem hoje dentro de um regime autoritário ou então totalitário no mundo? Aproximadamente entre 34% e 35% da população mundial está vivendo dentro de um regime autoritário ou então totalitário. Professor, só vou dar um exemplo. Colocaram aí Coreia do Norte, mas falaram também China e Venezuela. Venezuela, com Nicolás Maduro, começou como uma república socialista, hoje em dia era meio híbrido, era meio ditadura, tem até 2 presidentes ao mesmo tempo. É uma coisa meio maluca. Na Coreia do Norte, eu cheguei a falar para vocês, se vocês estiverem na rua e o presidente de lá, presidente não, ditador, chamado Kim Jong-un, passar no meio da rua, e você não chorar, mas chorar mesmo, derramar lágrimas, tem que aprender desde criança, você é mal visto. Cuba, com o regime de Fidel Castro, que continua até os dias de hoje, com os embargos econômicos. Então, quer dizer que ainda há regimes totalitários e autoritários no mundo. E esses regimes autoritários e totalitários, eles, por incrível que pareça, colocam 35, talvez até mais, 40 pessoas, 40% da população mundial vivendo sobre esse regime. O que quer dizer que vive sob esse regime, professor? Quer dizer que não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de pensamento, você não pode escrever o que você quer, é censurado a todo momento, você pode sofrer sanções, você pode ser preso sem ter justificativa, sem cometer crime algum, as forças armadas são usadas contra você. Então, o que caracteriza esse regime, na verdade, é que eles são antidemocráticos. Tem que gravar isso. Antidemocráticos. Todos os regimes que são autoritários e então regimes totalitários, todos eles são antidemocráticos. Ou seja, eles não aceitam a democracia como forma de governo. Então você vai ver isso em Cuba, na Coreia do Norte, por exemplo, na China, que hoje já é considerada a segunda maior economia do mundo, está passando nos Estados Unidos, vai ser a primeira. Lá só tem um partido. Lembra daquelas características? Só tem um partido, é o Partido Comunista. Lá quem escolhe o primeiro-ministro deles é justamente as pessoas que estão no poder. Então o povo muitas vezes vota, mas vota só para dizer. O voto, na verdade, ele não vale absolutamente nada. A democracia não vale absolutamente nada. Eu coloquei para vocês aí um link da Exame de 2018. Se você clicar nele, você vai abrir um mapa interativo que você vai colocar o seu mouse em cima e você vai ver as características de todos os países. Onde estão a maioria dos países autoritários ou totalitários? Oriente Médio, na Ásia. Com certeza são as maiorias. Aqui na América só tem Cuba. Na Europa, você pode falar que é a Rússia. A Rússia ali tem um governo que, na verdade, Vladimir Putin, ele manda e desmanda lá. Ok? Vamos lá. Pode passar para 2? Pode passar para o número 2? Vitor, pode passar para 2 ou não? Todo mundo já copiou? 2. Arthur, lê pra gente o 2, fazendo favor. Sim, Carmen, pode ler. É assim que você descobre quem faz ou não faz atividade. Arthur Carmo está perguntando qual é a próxima. Quem pode ler a questão 2 para gente, fazendo favor? Viu? Estão passando vergonha.
Cara, qual é a página do caderno? Quem pode ler o número 2 pra gente, fazendo favor? Eu posso. Lê lá pra gente, fazendo favor. Por que esses países podem ser considerados totalitários e autoritários? Cite dessas características relacionando aos países citados no número 1. Fala pra gente, Flávio, qual foi que você tirou e qual foi as características que você tirou? Eu tirei a China, considerados totalitários e autoritários, pela falta de democracia e um poder centralizado em uma pessoa ou grupo. Correto. Por exemplo, se você pegar a China, todo mundo fala que a China é a maior, segunda maior economia do mundo. Mas lá só tem um partido. E lá não tem democracia. Você não vota livremente. Você é indicado para votar pelo Partido Comunista. Lá você vive num regime onde você tem que ser vigiado a todo momento. Não tem liberdade de expressão. Vou dar um exemplo. Lá na China, você não tem a internet livre. Lá eles têm um Facebook genérico que é controlado pelo governo. Eu já contei isso na sala de aula. Se você falar alguma coisa contra o governo ou se manifestar, você pode receber lá na sua casa um guarda, um soldado que vai questionar você por que você está criticando o governo. Eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro médico que denunciou o coronavírus morreu na China. E ele denunciou nas redes sociais, mas ele foi calado. Só depois que o pessoal descobriu que o médico tal, ele denunciou o coronavírus, só que ele acabou morrendo e as pessoas suspeitam que ele pode ter sido até morto. Mas como é que você vai provar? Não tem. O regime autoritário, qual é a característica dele? Tá aí, ó. São regimes que não adotam a democracia como forma de governo. Eles reprimem a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir. Não é permitido a greve, você só tem um partido único, você tem que cultuar esse líder, tipo na Coreia do Norte, que eu dei um exemplo aí. Isso tudo são características de regimes que são regimes totalitários ou autoritários. Gente, a gente não está falando da Itália e da França, nós estamos falando do dia de hoje. Eu estou falando que no dia de hoje ainda existem regimes totalitários e autoritários no mundo. A extrema-direita ainda tem poder em vários países, a gente vai discutir isso também. Eu coloquei aí que as características são regimes antidemocráticos, reprimem a liberdade de expressão e pensamento, eles censuram os meios de comunicação, tem que colocar essa característica, eles proíbem as greves e sindicatos, você tem que cultuar você cultua esse líder como se fosse um herói nacional. Vou dar o exemplo lá da Coreia do Norte, ou então lá em Cuba, quando tinha o Fidel Castro. Professor, então vem a famosa pergunta. Tem alguém com o microfone aberto, galera. Aí vem a famosa pergunta que a Lara me fez quando eu estava explicando a matéria, que até depois, quando estava no finalzinho. Existem regimes totalitários e totalitários de esquerda e de direita? Tem. Qualquer um pode ser de esquerda ou de direita. Ok? Regimes totalitários podem ser tanto de esquerda ou de direita. Não faz diferença. Regimes autoritários, alguns podem ser de esquerda e podem ser de direita. Depende de onde você está. O regime da Coreia do Norte é comunista. Em Cuba é comunista. Lá no Oriente Médio tem regime monárquico, monarquia, comandada pelos príncipes árabes, que são autoritários. Então, não faz diferença nenhuma. Ok? Pode passar para o número 3, já copiaram todos? A resposta aí no chat. Beleza, Eduardo faz. Podemos passar para o número 3? 3, Eduardo, então lê pra gente. Ela recuperou a internet, o microfone dela. O que diferencia um regime autoritário de um totalitário? Fala pra gente, Eduardo, o que você colocou nessa? Eu coloquei que no autoritário é a obediência absoluta e a liberdade individual, a liberdade individual. Aí no totalitarismo eu coloquei que proíbe partidos de oposição e não restringe a oposição, né? Que não permite. No autoritário tem oposição que eu coloquei um elevado grau. Sim. E eu coloquei Pode falar.
elevado grau de controle, inclusive na vida privada do cidadão. Tá falhando ali, tá falhando. Mas eu consegui entender. Tá falhando, Eduardo. O que você falou? De 11 horas vai ser horrível com essa internet, mas tudo bem. Vamos lá. Deu mais ou menos para escutar. Travou. Deu uma travada. Professor, o que diferencia um regime autoritário de um regime totalitário? O regime totalitário é a ideologia que é criada e símbolos para identificar aquela nação, aquele povo. Pensa no nazismo. Pensa no nazismo que é mais fácil. Tem, além disso, o culto ao líder. Ele é idolatrado, como se fosse Entendeu? na Terra. Segunda coisa, só há um partido político. Só há um partido que não admite oposição. E esse partido que não admite oposição, esse partido, na verdade, elimina todo mundo. Ele vai eliminar todos. Ele vai matar. Ele vai tirar as pessoas do caminho. Esse regime totalitário, ele vai criar, além de símbolos, propaganda, além de culto ao líder, além de eliminar a oposição, só vai ter um partido. E esse partido é o que manda. Professor, e o que é o regime autoritário? O regime autoritário, grava isso. Se você não entendeu, anota aí. O regime autoritário é a forma mais branda do regime totalitário. Coloca lá antes da resposta. O regime autoritário é a forma mais branda do regime totalitário. Abre lá na página 11. Governos autoritários. Lá está a resposta. Não está no nazismo e no fascismo. No regime autoritário, ele admite oposição, ele não tem muitas vezes o culto ao líder, muitas vezes ele não vai censurar totalmente os meios de comunicação, ele não vai criar o partido único, ele vai ter uma forma mais branda. Vou dar um exemplo do Brasil, a ditadura no Brasil, que eu pedi para fazer a pesquisa, uma das perguntas. Nós já tivemos, professor, regimes autoritários no Brasil, já regimes onde os militares tomaram o poder. A ditadura no Brasil. E outro período também, que depois a gente vai falar. Então, o regime autoritário, na verdade, o regime autoritário, coloquei a resposta aí no chat, ele é uma forma mais branda do regime que é o totalitário. O regime totalitário, ele mata, ele muitas vezes some com as pessoas, ele proíbe a censura, ele censura os meios de comunicação totalmente. Outra coisa, o regime totalitário controla a sua vida do início ao fim. Pensa no nazismo. Você ia para a escola cedo, os meninos militares, para aprender a lutar, para depois servir as forças armadas para lutar por Hitler. Então ele controla a sua vida toda. No regime autoritário, isso não acontece. Então todo regime autoritário, ele possui as características do regime totalitário, só que são mais brandas. Ele admite oposição, ele admite a diversidade de pensamento algumas vezes. Ele não tem partido único, ele pode criar até um partido falso, mas ele não admite um partido único. Aqui no Brasil, na ditadura, nós tivemos dois partidos. Um era da oposição, que era fake, e outro partido que era da situação, dos militares, que a gente vai passar por isso ainda, eu não vou entrar nesse detalhe. Então, muitas vezes, pensa lá na China. Na China só tem um partido. É um regime que é autoritário, não um regime totalmente totalitário, mas só tem um partido. Agora, lá na Coreia do Norte não se admite oposição. As pessoas somem na Coreia do Norte. Até os parentes de Kim Jong-un já sumiram lá. Parece que ele mandou assassinar alguns. Então quer dizer que no regime autoritário não tem-se liberdade nenhuma. No regime totalitário você não tem liberdade nenhuma. No regime autoritário você ainda consegue ter algumas liberdades, porque na verdade ele é mais ameno. Ok? Eu coloquei a resposta aí. Fala, Lara. Pode chamar. Habilita o microfone, pode falar. Professor, no país de regime autoritário, as pessoas têm uma certa liberdade individual. Então, a democracia é como se fosse, é parecido com o autoritário? Não. Olha só. O regime autoritário, ele não tem nada a ver com democracia, porque ele tira a liberdade, só que ele tira menos do que o totalitário, entendeu, Lara? De novo, vamos lá. O regime autoritário não tem nada a ver com democracia. Democracia escuta o povo vota, o povo decide, o povo elege quem quer governar. No regime autoritário, não tem liberdade. Quem governa geralmente é uma pessoa, uma elite, não é uma pessoa, geralmente é uma elite, que
que tira liberdades da população para garantir os privilégios dessa elite. No regime totalitário, pensa no Hitler e no Benito Mussolini. Só uma pessoa governa, só tem um partido. Elimina a oposição, mata mesmo. Você controla a vida da pessoa do nascer até o morrer. Imagina nas guerras lá. Você vai, muitas vezes, criar ideologias e valores para criar os símbolos nacionais para as pessoas concordar com ela. Entendeu? Ok? Entendi. A Keila. Fala, Keila. Habilita o microfone e fala comigo. Você falou uma coisa interessante. Pode falar. O regime autoritário... Aquele escreveu aqui para mim. O regime autoritário pode ser considerado apático? Fala, Keila. De onde você tirou isso? Eu gostei da pergunta. Então, eu estou querendo saber se o regime autoritário pode ser considerado apático, porque eu estava assistindo uns documentários e foi isso que eu vi, foi uma conclusão que eu tirei. Vamos lá. Muito bom. Você viu qual documentário? Foi do History? Algum local? Ai, peraí, não sei não. Não, tem problema não. Olha só. A pergunta dela caiu como uma luva. Muito bom. Muito bom. Professor, a Lara ligou o regime autoritário à democracia, mas não pode. Porque o regime autoritário tira a liberdade ainda. Tira menos que o autoritário. Agora, olha só que legal aquilo. O regime autoritário pode ser mais apático? Pode, se você comparar com o totalitário. Qual dos dois regimes é muito mais autoritário, muito mais violento, que persegue minorias? O regime totalitário. Agora, se você comparar com o regime autoritário é mais brando, porque ele cria liberdades falsas. Mas, por exemplo, partidos, ele permite mais de um. No regime totalitário não pode. No regime autoritário, você pode trocar de governante toda hora, não tem culto ao líder. Pensa na ditadura no Brasil, Keila. No Brasil, nós tivemos vários presidentes militares. Mas não tinha nenhum, você não lembra de nenhum que foi um herói nacional. Por quê? Você não sabe. Eles trocavam toda hora, tiveram vários. Agora, lá no nazismo e no fascismo, só tinha um líder. Ele tinha que ser seguido cegamente. Então, quer dizer que o regime autoritário ele é mais apático que o totalitário. Porque ele não mergulha na violência, ele não mergulha no partido único, ele não mergulha no culto ao líder, ele não faz nada disso, ok? A Lara está perguntando o que é apático. Apático vai ser a gente quando voltar para a sala de aula, Lara. Não tem aquela pessoa que fica 6 meses assim na praia? Você não vê aquela pessoa branca? Você fala que ela está apática. Aquela pessoa que só vive encostada, parada, sem ânimo, não tem sem ânimo. Melhor definição. Isso que é ser apático. Fechou? Keila, tirou as dúvidas? Pode passar? Pode. Pode. A Carolina pediu para ler a 4. Carol, manda bala. Toda sua. Tá me ouvindo? Pode falar. Tá dando um pouquinho de eco, mas tá bom. No Brasil nós tivemos algumas regimes após a proclamação da República. O qual durou quanto tempo? Eu botei aqui sempre. E que a gente teve a estabilidade durante 1 de abril de 1964 a 15 de março de 1985. Você botou a ditadura militar. Meus parabéns. Mas tá faltando alguma. Tá certo, Carol. Muito tá certo. Só tá faltando um período. O Brasil teve 2 períodos que era de autoritarismo. Tá faltando um. Qual é o outro período? Ronald fez uma pergunta aqui de vestibular, mas vamos responder, Ronald, segura aí. Vamos responder essa 4 para não confundir. Qual é o outro período, sem ser a ditadura no Brasil, de 64 a 85, que o Brasil viveu ditadura, viveu um regime autoritário? O Brasil não teve regime totalitário, só teve regime autoritário. Alguém conseguiu pesquisar? Quem encontrou ditadura, coloca ok aí para mim. Quem tirou ditadura? A Carol tirou. Perfeito, tá certo, não tá errado. Quem tá falando? Eu posso estar errada, mas eu encontrei. Quem? Se identifica aqui. Keila. Ai, professor, tem vergonha. Os marechais, a época da ditadura, da proclamação, República dos Marechais. Vamos lá. Alguém já escutou falar que o Brasil é uma república nova? É uma democracia nova? Eu não sei, não está na moda falar isso. Mas o Brasil
teve 2 períodos autoritários. Eu já coloquei no chat porque é um pouquinho maior. É a Era Vargas. Quem colocou para mim a Era Vargas, meus parabéns. Nós vamos ver aqui. O Brasil proclamou a República no dia 15 de novembro de 1889, ok? E nós estamos no ano de 2019. O Brasil tem 130 anos de República, é nova. De 130 anos, o Brasil ficou 30 anos sobre uma ditadura. De quando, professor? Primeiro, ditadura do Estado Novo, que foi de 37 a 45 e durou 8 anos. Getúlio Vargas vai dar um golpe, é o próximo capítulo. Eu não vou entrar nesses detalhes. Getúlio Vargas vai dar um golpe em 37, vai inaugurar o Estado Novo e o Brasil vai ficar na ditadura de 1937 até 45. E depois, eu tenho certeza que a maioria já tirou aí, o Brasil vai viver uma longa ditadura dos militares que vai de 1964 a 1985. Se você somar as 2 ditaduras no Brasil, dá 30 anos. Professor, então quer dizer que o Brasil, de 130 anos de democracia, viveu sob domínio de regimes autoritários 30 anos. É daí que vem aquela famosa frase: o Brasil é uma democracia jovem. Anote isso aí. Do lado da resposta, anota lá. O Brasil é uma democracia jovem. Por quê, professor? O Brasil, do período democrático para cá, durante 30 anos, viveu sob regimes autoritários. E isso é um período muito longo. Se você colocar que a primeira república, aquela que nós vimos, a República da Espada e Oligarca, até 1930, também foi autoritária, 1930 não, até 1800 até a saída, 1896, o Brasil ficou 40 anos sob domínio de regimes autoritários, de militares ou grupos que eram da elite, que não adotavam a democracia, censuravam, perseguiam, mas eles não eram regimes totalitários. Então, quer dizer que o Brasil é uma democracia jovem. Quando você escutar isso, é porque o Brasil tem que amadurecer. Eu vou dar um exemplo, só um exemplo para comparar. Os Estados Unidos fizeram a independência em 1776, correto? De lá para cá, ele só tem uma Constituição. Eu não sei se o Brasil vai mudar essa aí que está aí agora, mas o Brasil já teve umas 4, 5 Constituições. Os Estados Unidos teve uma, o Brasil já teve várias. Porque o Brasil está sempre mudando, se aperfeiçoando, ok? Beleza? 5. O Ronald. O Ronald fez a seguinte pergunta para mim de vestibular. Vamos lá. O Ronald. Deixa eu encontrar a pergunta dele aqui que subiu. Olha a pergunta que o Ronald me fez. Professor, mas se hoje eu tenho países socialistas como Cuba e Venezuela, como eu posso dizer que eles são autoritários se o socialismo busca a ascendência, vamos trocar essa palavra, igualdade entre os povos? Ronald, eu só respondo essa pergunta se você me ler para mim a número 5. Se você topa. E aí, Ronald? Escreve para mim, você topa? Você vai ler? A 5. Ler e responder. Está sem microfone? Então tá bom, vamos lá. Professor, olha a pergunta que ele me fez. Se Cuba e Venezuela são de esquerda socialista e eles pregam aquela ideia que nós vimos ano passado de igualdade entre as pessoas, como é que eles podem ser uma ditadura? Porque para você sair do socialismo e chegar no comunismo, tem uma ditadura do proletariado. O que é ditadura do proletariado? É quando os operários ou camponeses, o povo, vai assumir o poder e depois vai dividir todo o lucro. O problema é que nesse meio do caminho, pensa lá no Stalin, ele assumiu o poder e não saiu. Fidel Castro deu o golpe lá em Cuba e não saiu. Na Venezuela, o Nicolás Maduro, ele falava que ia trazer igualdade para o povo, mas ele assumiu o poder e não quer sair. Tem mais de 3 ou 4 mandatos, tem mais de 12 anos que Nicolás Maduro está no poder. O problema da esquerda é essa. É quando alguém chega ao poder, se diz um líder de uma revolução que vai trazer igualdade para o povo, só que, na verdade, eles pegam o poder para eles e eles não querem abrir mão. Aí deixa de ser um socialismo e vira uma ditadura socialista, onde uma única pessoa manda e o povo não escolhe nada, porque ele domina as forças armadas. Ok, Ronald? 5. Quem pode ler para a gente assim que responder, fazendo favor?
5. Mariana, Sile, você pode ler para a gente? Tá, Eduardo, eu sei que você está com problema na internet, esquenta não. Quem pode ler e responder assim para a gente? Conseguiu, Mariana? Vai lá, então vai. Depois a Mariana lê a próxima, lê a 6, que deu mais dúvida aí. Mas eu só vou ler, tá? Eu não vou responder, não. Vai, pode ler. Tá bom? Tá bom? Pode. O Brasil teve influência do fascismo e do nazismo antes da Segunda Guerra? Cite um exemplo. Explique. Vai lá, Luana, lê pra gente, então, sua resposta. Eu coloquei que inspirado nessas ideias foi criado a Ação Integralista Brasileira por Plínio Salgado, que aconteceu na época que Getúlio Vargas assumiu o poder. Exaltava o nacionalismo, atacava o comunismo e defendia a necessidade de um partido único nacional com uma pitada de antissemitismo. Muito bom. Eu dei até outros exemplos. Eu vou deixar isso para o capítulo que vem. Gente, o Brasil teve influência do fascismo e do nazismo. Para quem não sabe, Getúlio Vargas tinha um pezinho com o nazismo. Ele adorava os regimes totalitários da Europa. Ele exaltava Benito Mussolini e Adolf Hitler. No entanto, para quem não sabe, só vou contar uma coisinha. O Brasil, apesar de falar que era neutro no início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil quase entrou ao lado do eixo na Segunda Guerra Mundial. O Brasil quase ficou do lado errado. Ele quase ficou ao lado do Japão, da Itália e também da Alemanha. Parece doideira, mas é verdade. Se eu não me engano, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem construções dos nazistas. Construções nazistas. Porque Getúlio Vargas trocava ali comércio de produtos por financiamento, por obras. O Brasil só não entrou na Segunda Guerra ao lado errado porque o presidente americano chamado Roosevelt prometeu e cumpriu um empréstimo para o Brasil e ele construiu hoje construiu a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, entre outras coisas. Mas o Getúlio Vargas, que era militar, ele era autoritário e gostava dos regimes lá da Europa, que eram totalitários. O Brasil, coloquei a resposta aí, ó. O Brasil viveu sim e teve um flerte. O que é flertar, professor? É trocar aquele olhar maravilhoso, maroto, não tem quando você está namorando? Aquele flerte. Flertou com o fascismo e com o nazismo. Por exemplo, Getúlio Vargas, antes da Segunda Guerra Mundial, adotou uma constituição chamada polaca, que a gente vai falar depois, que era uma constituição autoritária inspirada na Polônia. O Getúlio Vargas criou nossas leis trabalhistas que existem hoje, inspirada na Carta del Lavoro, na carta lá do fascismo italiano, na Carta del Lavoro, que controlava o trabalhador, mas também concedia leis trabalhistas. Professor, então quer dizer, o pessoal está colocando aqui, professor, quer dizer que no sul do país o pessoal tem núcleos nazistas? Tem, no sul do país, mas em outros locais também, até hoje. Professor, então quer dizer que nós tivemos um pezinho com fascismo e com nazismo? Sim, nós tivemos. O AIB, a Ação Integralista Brasileira, que foi citada aí, ó, Ação Integralista Brasileira. Nós já tivemos um partido fascista no Brasil, inspirado lá no Benito Mussolini. Ó, nós já tivemos um partido fascista no Brasil, um partido que era fascista. Professor, nós já tivemos um partido que era nazista? Sim, nós tivemos um partido que era nazista. Foi criado um partido inspirado no nazismo no Brasil na década de 30. Se não me engano, em São Paulo, no sul do país. Então quer dizer que o Brasil não ficou à parte do fascismo e do nazismo. Ok? Beleza? Então quer dizer que o Brasil não ficou à parte. O Brasil tem uma história com autoritarismo muito grande, com regimes totalitários. Não é de hoje. Não é de hoje. Ok?
Conseguiram copiar a resposta? Então coloca lá, ó, Brasil flertou com o nazismo, com o fascismo na Europa. Professor, o que o Getúlio Vargas fez no início da Segunda Guerra Mundial? Só adiantando logo. Getúlio Vargas ficou neutro. Qual era a ideia dele? Vender produtos para os países em guerra. Mas ele tinha uma preferência em fazer comércio com os italianos e os alemães, os nazistas e fascistas. Ele era militar, ele era autoritário. Professor, então quer dizer que o Brasil fez muito comércio antes de entrar na guerra com os Estados Unidos? Olá, Estados Unidos? Sim, fez. Nós tivemos obras nazistas no sul do país. Alguns nazistas fugiram para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Só vou falar o nome de um. Joseph Mengele, o anjo da morte que fazia experiências no campo de concentração, fugiu para o Brasil, que teve apoio aqui de brasileiros para fugir para cá, na região sul do país. Então quer dizer que o Brasil tem um pezinho com autoritarismo, tem um pezinho com totalitarismo. Na história do Brasil, nós sempre tivemos ali um laçozinho com eles, ok? Tá, a Juliana não veio, que pena. Tranquilo? Já copiaram a resposta? Vamos lá, a Luísa já está me adiantando. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil não participou, lembra? O Brasil mandou alguns navios para Gibraltar, na Espanha, para ajudar a vigiar a passagem. Ajudou com o corpo médico, mas não mandou soldados. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai mandar soldados para lutar na Itália. A FEB e a FAB. A Força Aérea Brasileira e a Força Expedicionária Brasileira. Então, o Brasil vai mandar soldados mesmo, ok? A resposta é em cima, Lara, já mandei. Beleza, Luísa? O Brasil vai participar mesmo. Peraí. Eu acho que alguém me fez uma pergunta, eu mandei. A 3. Chegou para vocês? A número 1, vocês receberam? Não, porque o meu chat aqui estava no privado, estava mandando só para alguém. Alguém receberam a número? Dá um ok para mim. Receberam a número 1? A 2, vocês receberam também? Fechou, então. Essa aí não é a 3, não, gente. Essa aí é a número 5, tá? Que a gente está lendo. Eu só botei errado lá. Eu não sou pai, não. Foi a Lara. Eu acabei mandando para ela. Essa aí é a número 5 que a gente está respondendo. 6. Mariana Siller. Lê pra gente. Agora eu consegui. Essa aí foi a que deu dúvida para todo mundo, não foi? Então vamos lá. Eu pesquisei e não consegui encontrar. Lê pra gente. Na Europa atual, existem movimentos ou partidos de extrema-direita que se apoiam no fascismo e nazismo? Quais? Explique uma situação que os envolve. Eu já vou botar essa logo, porque eu sei que muita gente não encontrou. Mas, infelizmente, na Europa está voltando, há alguns anos, há mais ou menos uns 10 anos, está voltando partido de extrema-direita. Partidos racistas, antissemitas, principalmente com a questão da imigração, xenófobos. São partidos que pregam a xenofobia. Professor, e aonde estão esses partidos? Olha os países que eu botei na 6. Partidos de extrema-direita estão surgindo. Na Áustria, aonde Hitler nasceu, lembra que Hitler não era alemão. O FPO, Partido da Liberdade, inclusive ele conseguiu eleger muitas cadeiras e fez um governo lá, tentou participar do governo de liberal que existe na Áustria. O queridinho dos regimes da extrema-direita no Brasil, no mundo hoje é a Áustria, porque a Áustria provou que a extrema-direita consegue participar de um governo. Aonde tem também, na Itália, o Movimento Social Italiano e a Aliança Nacional, a FDA. Na Alemanha, a AfD, que se chama Alternativa para a Alemanha. Olha o nome do partido, Alternativa para a Alemanha. Eles são os partidos de extrema-direita inspirados nas ideias nazistas, apesar deles não assumirem. Na França, o Partido Nacionalista Frente Nacional, que chegou ao segundo turno com Marine Le Pen. Eu não sei se vocês viram ano passado, teve eleição na França, ano passado retrasado. E o mundo todo ficou com medo porque esse cara chamado Jean-Marie Le Pen era de extrema-direita, racista, pregava o fechamento das fronteiras, a expulsão de minorias da França. O cara era extremamente radical. E ele tinha um pezinho com os regimes autoritários, regimes nazistas e fascistas, inspiração.
Gente, por que eu botei essa pergunta? Porque, de novo, está voltando no mundo regimes inspirados, partidos de extrema-direita, inspiradas em ideias antigas de regimes autoritários e totalitários. Então, não é de agora. O Flávio botou um agora, que deu muito problema também, a Aurora Dourada, lá na Grécia, que é um partido extremamente xenofóbico. Professor, então quer dizer que existem partidos no mundo todo, principalmente na Europa, de extrema-direita que estão voltando ao poder. Professor, o que é xenofobia? Eles estão pregando agora não ódio contra as minorias, que nem Hitler pegava contra o antissemitismo. Eles estão pregando ódio contra estrangeiros. Qualquer tipo de estrangeiro, para eles, é visto como inimigo. Aonde? Na Alemanha, na Grécia, na Itália, em Portugal. E esses partidos estão ganhando força. De novo. Aí que vem a grande questão. Como é que pode, nós estudamos história, o passado, como é que pode esses partidos de extrema-direita voltar a ganhar força no mundo? Nós estudamos, esses partidos de extrema-direita levaram o mundo para a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Mas como é que pode esses partidos voltarem a ganhar adeptos, ganharem apoio na Europa? Aí a Amanda fez uma pergunta. Mas tem perigo esses partidos voltarem a liderar? Tem. Lá na Áustria, teve uma eleição passada que a FDO foi para o segundo turno e conseguiu fazer um governo de coalizão com o governo que estava no poder. Na França, lá é presidencialismo também, então tem segundo turno. No segundo turno foi o cara que está no poder hoje na França, que eu esqueci o nome dele, com o Jean-Marie Le Pen. Quer dizer, que há perigo desses partidos de extrema-direita voltar a governar grandes países da Europa. Infelizmente. Então aí que vem a questão que mais me interessa, que é a próxima. Quem pode ler para mim, fazendo um favor? É a 6B. Quem pode ler a 6B para gente? Eu. Lê para gente, então, eu. Júlia Lima. Vai lá, Júlia. Tô sentindo falta, não participou nenhuma hoje. Em sua opinião, o que leva algumas pessoas a apoiarem esses movimentos? Gente, nós vimos que lá, no final da Grande Guerra, tinha fome, miséria, o medo de um golpe socialista. Nós vimos que lá no final da Segunda Guerra tinha inflação, tinha pobreza. E isso tudo gerou um medo na Europa e a extrema-direita acabou sendo apoiada pela burguesia. É aí que vai surgir o partido nazista e fascista. Júlia, o que você colocou nessa B? Você chegou a fazer ela? Professor, eu não entendi muito, mas eu coloquei, na minha opinião, uma parte pode ser vindo da família. A família influenciar a pessoa, se quiser ser parte política, ela pode ter um pensamento diferente, um pensamento xenofóbico, como a gente está falando. Autoritário, com certeza. Mas olha só, vou botar a resposta aqui para vocês verem. Galera, por que está voltando? Por que está voltando esses partidos de extrema-direita? Porque, de novo, está voltando a turbulência na Europa. De novo, as democracias estão entrando em crise, elas não conseguem resolver a questão da desigualdade social, elas não conseguem resolver a questão, muitas vezes, da criminalidade, do terrorismo, muitas crises econômicas seguidas. Pensa no Brasil, isso acontece também na Europa. A Europa teve uma crise econômica terrível nos anos 2000. E isso está fazendo com que, de novo, aqueles discursos autoritários e violentos, apoiados, e muitas vezes em ódio aos estrangeiros, para que eles ganhem força na Europa. Então, a gente vai ver muitos partidos ganharem força na Europa, pregando, por exemplo, o fim da imigração. Vamos fechar as fronteiras da Grécia, da Espanha, vamos fechar a fronteira da Itália, da Alemanha, da Áustria, e não vamos receber mais imigrantes. Por quê? Isso suja a nossa raça, isso contamina a nossa raça. Tipo o que pegava Hitler lá atrás. Professor, então por que esses partidos de extrema-direita estão voltando? Porque, novamente, a Europa está vivendo crise das democracias, desigualdade social muito grande, crises econômicas sucessivas, e os partidos de extrema-direita estão voltando com aquelas palavras de ordem, de valorização, do nacionalismo, muitas vezes que é até falso, o nacionalismo que é falso, e eles estão ganhando muitos adeptos na Europa. Quais são os países? Grécia, na Alemanha, na Áustria, na França, na Itália. E, infelizmente, isso está acontecendo há mais ou menos 10 anos. A extrema-direita está voltando a ter um grande protagonismo político na Europa. E isso é muito ruim. Porque se a gente fala que os partidos de extrema-direita estão ganhando poder,
quer dizer que a democracia está entrando em crise. Olha que perigo. Gente, eu fiz esse estudo dirigido para a gente fazer um debate atual. Tem perguntas da apostila lá da década de 30, mas também de hoje. Olha como é que a história se repete. Novamente está havendo a volta da extrema-direita na Europa. Ok? Entendi, Amanda? Dúvidas? Alguém tinha escrito alguma coisa aqui para mim. Amanda, a próxima é a sua, então. Lê a 7 para a gente, fazendo favor. Sou. Pode ler. Confio em você. Cegamente, sem te ver. Porque a Guerra Civil Espanhola foi essencial para os nazistas que apoiavam Francisco Franco. Fala pra gente. O que você colocou nessa? Eu estava pesquisando aqui, mas eu não estou conseguindo achar exatamente essa resposta. Na verdade, essa resposta está na live e está na videoaula. Ah, tá. Não, mas não tem problema, eu expliquei. Porque a apostila estava incompleta. Mas alguém lembra o que aconteceu na Guerra Civil Espanhola? Página 12. Página 12 e 13. Deixa ela aberta para mim. Eu vou explicar. Página 12 e 13. Vamos falar na questão 7A. Professor, por que Hitler tinha tanto interesse em apoiar Francisco Franco, e Benito Mussolini também apoiava, a luta do general Francisco Franco espanhol na Guerra Civil Espanhola? Porque, na verdade, o nosso amigo Hitler, ele queria testar as suas armas, testar a sua força aérea, principalmente, e utilizar a Espanha como um laboratório para o prenúncio da Segunda Guerra Mundial. Professor, então o que ele fez? A esquerda foi apoiada, que lutava lá, foi apoiada pela União Soviética, e a União Soviética e várias pessoas do mundo todo saíram para lutar pela esquerda, que era a Frente Popular, e do outro lado vai ter o general Francisco Franco sendo apoiado pela extrema-direita, pelos regimes totalitários, que era a França e Itália. Quem apoiou mais? A Alemanha, Adolf Hitler. Por quê? Adolf Hitler queria utilizar a Guerra Civil Espanhola como um laboratório para suas armas e seu exército. E ele descobriu que seu exército, comparado com a União Soviética, ou então com as táticas que estavam lá sendo empregadas pela esquerda, era muito melhor. E ele se sentiu preparado para ir para a Segunda Guerra Mundial. Ok? A Guerra Civil Espanhola foi um laboratório para Hitler. Coloca essa expressão lá. A Guerra Civil Espanhola foi um laboratório para Hitler, que foi o prenúncio da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Copiaram? Quando terminar de copiar, dá um ok para mim, para a gente continuar. Agora eu vou fazer Vitor falar de participar da aula. Vitor Saá, você pode ler a B para a gente? Ou eu vou falar de futebol. Viu? Perdeu. Quem pode ler para a gente aí a B? Quem pode ler a letra B, da questão básica, fazendo um favor? Leandro, você pode ler? Pimentel, lê pra gente. Quem pode ler, gente? José Pedro, lê pra gente. Um monte de gente com medo. Por isso que eu confio nas meninas. Meninas, quem pode ler pra gente, fazendo favor? Os meninos estão com medo. Posso ler sem responder? Porque essa Pode. é difícil. Não tem problema. O que a questão básica tem a ver com a ditadura franquista? Eu botei essa pergunta para vocês fazerem uma pesquisa, porque eu quero mostrar para vocês o mal que faz um regime totalitário e autoritário. Depois que o Francisco Franco chegou ao poder, ele começou a reprimir um povo chamado basco, que ocupa o norte da Espanha, mais ou menos, norte da Espanha, divisa com a França. É um povo que tem características próprias, cultura própria. Aonde a gente está falando da questão basca? Nós estamos falando de La Coruña, nós estamos falando lá de Barcelona. Onde está o clube de Barcelona?
ou Deportivo La Coruña. E essa galera quis a separação depois que Francisco Franco chegou ao poder. Só que como ele era um ditador, um regime autoritário, ele fez exatamente o contrário. Ele começou a reprimir a população basca, porque é uma região muito rica também financeiramente, tem muita indústria. E ele começou a reprimir a galera com extrema violência. E isso vai dar origem ao surgimento de um grupo terrorista chamado ETA, que significa Pátria Basca Liberdade, a tradução, ETA, Pátria Basca Liberdade, que vão fazer vários atos de terrorismo durante a ditadura franquista, tentando libertar essa região. O negócio é tão sério que esse problema vem até os dias de hoje. Há mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, o governador da região basca, se eu não me engano, não sei se foi de Barcelona ou do local, ele tentou fazer um plebiscito para se separar da Espanha, de Madrid, que é a capital. E os soldados foram para aquele local, impediram que houvesse plebiscito. O pessoal fugiu, está fugindo até hoje, os políticos fizeram plebiscito. E isso é uma questão que não está resolvida na Espanha. Herança dos regimes autoritários da Espanha, da ditadura franquista. É um exemplo do que uma ditadura, um regime autoritário, totalitário, pode fazer e destruir uma cultura. Até hoje tem uma rivalidade enorme entre Barcelona e Madrid, entre o clube de futebol Barcelona e Madrid. Por quê? O pessoal de Barcelona fala que o clube de Real Madrid foi auxiliado durante a ditadura franquista e ganhou vários títulos, até continentais, meio que sem merecer. Até isso gera discussão nos dias de hoje. Até o futebol é envolvido. Olha que doideira. Isso aí é herança de um regime autoritário. Isso até hoje na Espanha dá problema e confusão. E a Espanha tem, de vez em quando, problemas seríssimos com a região basca, porque eles querem se separar. Eles querem formar o País Basco, ok? Sem discussão de futebol, só citei. Então vamos lá, Álvaro. Já que você está discutindo aí, lê para mim a 8 fazendo um favor. A 8 é... Lê pra gente aí, Álvaro. A 8. Quem pode ler a 8 pra gente, fazendo um favor? Não precisa responder, porque essa é pessoal. Eu só vou comentar. Brenda, você pode ler a 8? Professor, tá me ouvindo? Tô. Fala, Eduardo, lê. Certeza? Tá me ouvindo bem? Sim, pode falar. Não vou responder não, tá? Pode falar. Em sua opinião, qual é o melhor regime político para se viver? Por quê? Gente, na minha opinião, eu como professor vou dar a minha opinião. A resposta é curta e grossa. A melhor forma de governo se chama democracia. Porque o povo é chamado, é minha opinião, chamado a participar da política, decidindo seu destino e seus governantes. Professor, por que você acha a democracia a melhor forma de governo? E muita gente está falando aí que é volta à ditadura, fechar e tudo. Porque na democracia você tem liberdade de pensar, de falar, de discordar, igual os meninos estavam brigando agora por causa de futebol, discutindo no chat, de ter sua opinião, mas você tem que respeitar o próximo. Você tem que saber escutar. Você tem que saber que a verdade não é sua. Você tem que saber que se você escolher um governante e ele não está cumprindo o que prometeu, você pode tirar ele. Na democracia isso é permitido. E não há problema nenhum. Não tem problema nenhum. Como é que você tira um ditador do poder? Como é que você tira um líder totalitário do poder? Como é que você tira um rei do poder, que muitas vezes assume um poder e não aceita a democracia? Não aceita você debater. Então, para mim, a melhor forma de política é aquela que o povo é chamado a participar. E só existe uma. A demos, lá da Grécia, que é o povo, e cracia, que é o poder. Isso aí é a nossa república. É a coisa pública, que foi ali também inventada pelos humanos. As res pública, a coisa pública. Professor, a gente errou. O nosso governante não presta. A gente pode tirar ele do poder. A gente coloca outro, faz uma nova eleição. Porque o povo é sempre chamado a participar do poder. O nome disso é democracia direta. Coloca lá.
O nome disso é democracia direta. Ok? Aí o Ronald colocou para mim, professor, mas tem algum caso de socialismo que o povo também não participou? Por mais que tenha sido fome, algumas pessoas mortes, por exemplo, a Rússia pode ser considerado um caso bem sucedido, eu acho? Não, não pode. Sabe por quê? A Rússia foi bem sucedida devido à longevidade do regime socialista dentro da Rússia, da União Soviética. Quando Stalin vai assumir o poder, vai ali dar o golpe ali depois no final e vai expulsar o Trotsky, e ele vai assumir o poder até a década de 50 e depois o regime vai continuar até com Gorbachev em 1988, mais ou menos. Nós vamos passar por isso. Mas ele depois, o regime, se quebrou porque ele não conseguia existir. Então, na verdade, se a gente for parar a pensar, o regime socialista ou comunista, apesar de falar na questão da igualdade, do fim da religião, nós não temos nenhum exemplo de sucesso 100%, onde o povo assumiu o poder e teve uma divisão total dos lucros e dos ganhos das fábricas da sociedade como eles pregam. Você pode falar de um sucesso parcial aonde? Em Cuba, que continua até o dia de hoje. Cuba é um sucesso parcial. Ela continua existindo dentro de um regime socialista, que praticamente é uma ditadura, porque é uma família que manda. Não há eleição, não há escolha. Ok? Mas a gente não pode falar que teve um regime que teve sucesso, não. Se você falar monarquias parlamentaristas, Luana, muito bom. Monarquia parlamentarista está onde? Está na Inglaterra. O parlamento governa, mas tem uma monarquia. A monarquia manda alguma coisa? Não. Quem governa de verdade é o primeiro-ministro. É tipo na Inglaterra, com Boris Johnson. É uma outra forma de democracia, só que agora quem comanda é o primeiro-ministro, não é o presidente. Lá não é uma república. Lá é uma monarquia parlamentarista, mas é uma democracia, ok? No Brasil nós vivemos uma república presidencialista. Lá na Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, ok? Fechou? Professor, eu não sei se vai dar certo. Eu queria compartilhar um negocinho com vocês. Eu não sei como é que compartilha a imagem. Vocês verem a minha imagem. Eu já fiz isso uma vez. Professor, em cima tem escrito, ó, compartilhar. Não, eu quero compartilhar uma imagem no meu computador, espelhar ele. Ah, tá. Meu Edge. Aqui, ó. Vocês estão vendo essa página do meu computador aberta? Não, tá preto. Tudo preto? Aham. Alguém tá vendo ou não? Só o mouse, tô vendo. Só o mouse pequeno? Ó a setinha. Isso. Uhum. Poxa vida, eu tô esperando uma imagem do meu computador. Eu abri umas páginas aqui para vocês. Então tá, eu vou mandar no arquivo. Segura aí. Professor, o X da questão hoje é: nós temos núcleos nazistas no Brasil. Professor, isso é inimaginável. Como é que pode? Podemos. Eu vou mandar só uma reportagem para vocês. Infelizmente, nós temos ainda, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós temos ainda o surgimento de movimentos inspirados no nazismo e no fascismo que está se multiplicando no mundo todo, inclusive no Brasil. E isso é muito importante vocês entenderem isso, para vocês se desviarem disso. Deixa eu só botar aqui na área de trabalho. Eu só vou mandar uma reportagem para vocês, para falar, para a gente não achar que é uma coisa só do passado. Só um instantinho.
Galera, não estou conseguindo salvar. A internet está muito ruim. Hoje está difícil. Pronto, recebe aí. Isso é uma reportagem de 2020. Só vou comentar. É só um comentário. Infelizmente, o pessoal fica achando que a gente estuda história só para o passado. Isso é um erro. Aqui, ó. Revista Veja. Olha a data. Dia 24 de janeiro de 2020. O preocupante crescimento dos movimentos nazistas no Brasil. O Brasil tem 334 células nazistas de extrema direita no Brasil espalhados, principalmente em São Paulo e no sul do país. Se você olhar aqui, você vai ver que, infelizmente, nós vamos ver que está havendo reuniões, infelizmente, a suástica, teve até um problema no sul do país agora, um cara que pegou e fez durante a quarentena com a suástica nazista no ombro no sul do país. Era para ele ter sido preso, mas ele não foi pela polícia, que isso é proibido no Brasil. Apologia ao nazismo, ao antissemitismo. E, infelizmente, no Brasil, como no mundo, nós estamos vendo que a extrema-direita, em partidos e também pessoas, estão voltando a adotar, infelizmente, essas ideias autoritárias, essas ideias totalitárias do nazismo e do fascismo. Eu vou dar uma outra notícia. Tem um problema muito sério na Áustria sobre a casa de Adolf Hitler, porque a casa de Adolf Hitler, onde ele nasceu, na Áustria, lá em Braunau, existe. E o governo austríaco da cidade de Braunau queria derrubar e fazer um parque. Mas a reação dos neonazistas, quem é nazista hoje não se chama de nazista, se chama neonazista. Os neonazistas e os partidos de extrema-direita fizeram uma campanha tão grande que a casa não foi derrubada. O governo teve que comprar a casa, teve que isolar a casa porque o pessoal estava indo peregrinar, como se fosse um santo. Peregrinar em homenagem a Adolf Hitler. Galera, então é o seguinte, o que fica para vocês? Eu quero que vocês reflitam. Essa questão do autoritarismo, do fascismo, essa questão da extrema-direita, da falta de liberdade de imprensa, de pensamento, está voltando com muita força. E o perigoso é nós voltarmos a ter regimes que são autoritários ou totalitários. Então, toda vez que alguém falar que ditadura é bom, que o governo X ou Y que tira a liberdade é bom, o governo militar é bom, cuidado, isso são governos autoritários. Eles não vão fazer diferença entre você e outra pessoa, porque eles que mandam unicamente. Ok? O medo do mundo é justamente que aconteça um novo conflito que leve e arraste para a Europa. Se esse partido de extrema-direita chegar ao poder, Ronald, pode acontecer, não vou mentir. Ok? Galera, não vou arrastar mais vocês, já são meio-dia. Bom almoço, a gente se encontra na próxima live. Nós fizemos a coisa dessa maneira. Qualquer dúvida, só mandar para o post. Não esqueça da trilha que já está aberta e do trabalho que é para mandar aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.